Boa noite a todos e todas. Vamos começar mais uma sessão do nosso Pensamento Cinema. Queria agradecer a presença de quem nos acompanha ao vivo e também de quem nos acompanha nas edições gravadas posteriormente. Agradecer hoje mais uma vez a presença do Theo e do Guilherme. Agradecer ao Thiago Darim, um convidado especial que está aqui conosco hoje. Temos aqui novamente o Leandro, o Wesley, o Túlio, o Oderlane, a Juliana e o Leon, que nos acompanham sempre. E eu não vou falar muita coisa, eu sempre digo isso e quase sempre falo muita coisa, mas dessa vez eu vou tentar, mais uma vez, ser honesto com a minha própria declaração. E eu queria basicamente fazer, ao mesmo tempo, uma retratação e dessa retratação já puxar um pouquinho o único ponto que eu queria abordar, que é o André Assunção, que é um amigo nosso que fez parte do primeiro Pensamento Cinema, então acho legal mencionar o nome dele, porque ele tem uma história em relação a esse curso. Tem nos acompanhado e trocou uma ideia comigo, né, conversou comigo ali um pouco sobre a minha fala em relação ao Michel Serres, que eu questionava e eu reclamava um pouco de um certo eurocentrismo dele no episódio passado, quando ele falava da herança etimológica da língua grega. E aí eu acho que vale falar disso aqui, inclusive porque o mesmo ponto, a mesma questão, eu acho que ocorre no início desse episódio. Eu acho que o Serres fala para um documentário que é um documentário francês, dentro de um universo de uma herança grega, que é uma herança que é colocada para a Europa. Tem um ponto lá na frente em que o Mark Griffith ele vai falar dos Estados Unidos sobre a relação da educação, e ele fala pontualmente, né? A educação na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, a gente está falando desse lugar, que é um lugar muito específico, e nesse sentido, eu acho que o Serres, ao mesmo tempo, ele faz uma certa universalização que me incomoda ligeiramente esse pulo. A gente percebe ao longo da fala dele e que ele está conversando sobre essa herança, que é uma herança europeia, uma herança desse dito Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, ele, às vezes, dá um passo a mais que eu acho que pode ter a ver também com a própria relação, de saber para quem ele estava falando, de saber que é um documentarista francês, que é o Marquer que está filmando, talvez até de saber um pouco de qual seria esse projeto. E acho que esse episódio ele faz isso de novo, quando ele coloca ali de um umbigo do mundo. Vous savez, il existe un centre du monde. Il existe un nombril du monde. Il y a un petit cercle de même pas 10 à 15 miles de circonférence où vous avez Millet, où Thalès invente la géométrie, où vous avez Samos, où Pythagore invente l'arithmétique, et où vous avez sur le littoral en face Éphèse, où Héraclite collabore à inventer la physique. Dans un tout petit cercle, vous voyez, de très peu de rayons. D'ailleurs, à une petite distance à côté, il y a Patmos, où Saint Jean l'Évangéliste dit au commencement est le verbe. Quando eu falava sobre um tronco linguístico distinto, mas também unificado em alguns países orientais, falei lá do Japão, Coreia, China, da questão do Sansu, Sanchu, para palavras que significam aritmética, e que tem na sua própria origem etimológica o mesmo sentido que a aritmética tem em relação à língua grega. Eu fui procurar um pouco e o que eu pude achar ali sobre a matemática chinesa é de que os estudos da matemática chinesa são do século XI a.C. Eles se iniciam lá pelo século XI a.C. A gente está falando de alguns séculos antes do Pitágoras. A gente está falando de vários séculos, na verdade, antes do Pitágoras, em que você já tinha um estudo da matemática, da aritmética. Quando você procura lá, supostamente eles estudavam
não apenas uma matemática básica, mas conceitos de aritmética, trigonometria, geometria. Ou seja, o que a Grécia representa para nós nesse Ocidente, e aí eu estou fazendo um pulo agora ao nos colocar como herdeiros desse Ocidente, que é uma discussão que nós já fizemos aqui várias vezes, de sermos esses troianos, e acho que até nesse sentido, aquela fala do Theo me faz lembrar um pouco também, porque nós somos esses que talvez não somos bárbaros, mas não somos gregos. Então, de certo modo, talvez os troianos se encaixem bem para nós. Essa herança que nós pegamos ali da Grécia, para alguns países orientais, é a herança chinesa. A herança linguística, a herança matemática. Eu mencionei isso rapidamente, mas para lembrar, a estrutura dos kanjis japoneses, ela é de uma herança chinesa, ela é baseada nos ideogramas do mandarim. Então, talvez exista para outros países uma relação, assim como nós temos com a Grécia, de uma outra origem, de um outro umbigo. Então, eu estou colocando tudo isso aqui só para chamar a atenção nossa mesmo, né? Porque nós mesmos tendemos muitas vezes a alguns generalismos, e como eu não sou um leitor do Michel Serres, eu não sei até que ponto isso se encaixa, e talvez não, provavelmente não, mas que em alguns momentos pode transparecer no documentário. Enfim, feito todo esse desagravo aqui inicial, eu queria só comentar que a gente tem a volta do simpósio ali, né, em alguns momentos desse episódio, o que é bem legal. A gente tem ali um pedaço grande ali da presença desse banquete grego, né? Acho que talvez seja o episódio em que ele mais apareceu até agora, com boas discussões. E a gente tem novamente o que tivemos no episódio passado, que é esse finalzinho com um gancho, né? Esse finalzinho com um gancho que aponta para o episódio seguinte. Então, na matemática, a matemática terminava discutindo as possibilidades do logos, agora a logomaquia termina questionando se a música não é esse outro lugar, né? Que le destin du logo soit d'aboutir à la logomachie, à la bataille des discours, que la musique au contraire puise en elle-même son renouvellement et sa purification, voilà, pour employer encore un mot grec, une hypothèse. E uma hipótese que a gente vai ver na semana que vem. Então, estamos mal começando, mas já quero deixar aqui o gancho para vocês não perderem semana que vem, tá bom? Falado isso, encerro minha primeira intervenção, e eu estava acompanhando um outro debate esses dias e comentaram que a palavra intervenção é meio complicada de se usar hoje em dia, porque a gente tem tanta gente pedindo por intervenções aí um tanto nefastas. Então, encerro aqui minha primeira aparição e passo a bola. Thiago, enfim, fique à vontade, a palavra é sua, finalmente. Então, minha vontade de ouvi-los. Na condição de muito mais um entusiasta do que, enfim. Vai lá, agora eu que vou desligar o meu microfone. O que é isso? E aí, galera, beleza? Boa noite. Eu quero agradecer, então, a vocês, né? Amigos aí de recentes e de longa data, né? O Gustavo, o Leon e a Juliana. Até tento fazer um esforço aqui para não, enfim, não chamá-los aqui dos apodos que a gente costuma falar, porque são amigos muito caros, né? Então, eu tenho de confessar que sou marinheiro de primeira viagem, que, né, ainda não tinha ciência dos episódios, e acabei assistindo esse, que, se não me engano, é o 7º, né, já. Apesar de falar, obviamente, de um tema muito caro para a gente, que, enfim, ou já estudou, flertou com filosofia, ou, né, o pessoal que leva essa bandeira adiante aí, né? Realmente, assim,
ele já cria como você falou, Gustavo, ele já cria um desconforto inicial, né? O professor Serres, ao falar já enfim, dessa pretensão de universalidade da cultura, da proposta gregas, né? Ainda que ele fale, obviamente, de um termo bastante definido que se refere a um lugar definido, né? Onfalos, na época, era empregado exatamente para descrever ali a região ali de Delfos, né? Onde estava localizado o oráculo e tal. E, enfim, cada grande cultura se considerou também, se não era um pecado grego, né? Um vício grego, o próprio centro, né? O epicentro do mundo, né? Quer dizer, esse tipo enfim, de narcisismo não era ali, talvez ficou mais próprio dos gregos, que inclusive também criaram essa ideia do Narciso e tal. Mas assim, é porque ela toca outros problemas que, inclusive, outros autores também estão ligados à filosofia de alguma forma, também, né, descrevem, né? Por exemplo, Bauman, no livro Europa, ele fala exatamente dessa ambiguidade, desse problema que pode significar essa pretensão de universalidade. Afinal, quem são os europeus? Não é? Quer dizer, ele chega a considerar até o próprio Jorge Luis Borges um europeu mais do que muitos europeus aí. Então, quer dizer, é um conceito que já extrapola essa própria identidade, né, geográfica, né, que acaba por se tornar, enfim, geocêntrica também. Então, mas assim, eu vou fazer uma breve alocução aqui e obviamente o meu interesse maior é ouvi-los. Eu estou aqui só de gaiato. Enfim, duas coisas particulares, né? Quer dizer, o quanto a nossa cultura, né, quanto ela é devedora exatamente dessa cultura que se convencionou chamar de grecidade, né? E de forma particular, de maneira mais geral, da tradição clássica, né? Que engloba um pouco mais também. Dizer que, e o mérito talvez desse episódio seja esse, transcendendo a questão e esses problemas que você já tinha levantado, é que esses grandes conceitos que a gente utiliza hoje, né, como uma lente para ver, interpretar o nosso mundo, a nossa realidade, quanto isso tem enfim, de ingerência, né, de reentrância na nossa realidade. É dizer que esses conceitos aí têm, enfim, certidão de nascimento e RG. Né? E isso é muito importante para os nossos dias hoje, né? É muito importante. E por outra razão, que é a segunda em que eu vou entrar, que além de todos esses termos, né, que eles evocam, particularmente de logomaquia, tem um outro conceito também que eu gostaria de chamar a atenção, e depois, obviamente, vocês podem dizer se isso faz algum sentido à luz do que que vocês vão comentar aqui e que o episódio traz para a gente, que é uma outra palavrinha também herdada, né, dessa cultura e dessa conformação histórica que a gente chama de grecidade, né, que é a noção de dicotomia, né, essa noção de dicotomia. Eu acho que ela significa uma tensão, né? Quer dizer, um conflito, digamos assim, que o episódio deixa entrever que perpassa toda a nossa história, né? Todo o nosso sedimento histórico enfim, de certa forma influenciado por essa palavra e que está, de certa forma, também no próprio cerne fundante da nossa cultura, né? Essa cisão que ele já começa falando, né? Os vários especialistas já começam evocando, né? Logos, mitos, né? Nome, coisa, oralidade, escritura e, por fim, a heurística e a sofística, né? Então, quer dizer, são tensões que estão lá na origem fundante mesmo da nossa cultura, à medida que, obviamente, dentro dessa ambiguidade a gente se chama, né, de ocidentais,
porque compartilhamos desses signos e enfim. E até como ele fala também, né, até a questão da morte, né, o George Steiner, né, da morte natural e uma morte poética, né, quer dizer, até nesse aspecto parece que se deslinda esse tipo de dicotomia, que, enfim, são termos também caros, né, quer dizer, como a própria logomaquia, a dialética, de certa forma, em algum momento eles dialogam também, né. Bem, essa palavra também, ela, de certa forma, é devedora também de dois sentimentos, né? Que é, primeiro, que, enfim, insinua uma outra palavra que, de certa forma, ela se aproveita ou, enfim, também gera, né, nessa relação de dialética, se a gente quiser dizer, que é a palavra crise, né? Quer dizer, é exatamente nessa crise ou nesse, enfim, embate, cisão e tensão de vários logoi, né? Enfim, que a gente deve também grande parte da nossa história, da nossa conformação, né? Quer dizer, de tal forma, né, que é como a palavra nos chegou, a gente pode dizer que se a revolução fala francês, a crise deve falar grego, né? Porque, enfim, até para pegar o próprio exemplo de como a Grécia se encontra hoje, né? Quer dizer, então, uma outra palavrinha também bem ao sabor grego, né? Na verdade, também passando, né, por esses vários conceitos que a gente sabe, de certa forma, de onde está o seu nascedor, também tem a própria, enfim, ideia ou flerta com a sensação de caos, que é outra palavra também, também oriunda da mitologia, particularmente, né? E que significa exatamente essa tensão de onde vem, exatamente, que preside todo esse arcabouço, não é, conceitual que a gente tem, e ao qual, digamos, etimológica e, enfim, filosoficamente, o Logos vem ordenar, né? Vem pôr ordem exatamente nessa crise originada pela dicotomia, de certa forma, que se vê nessa instância da logomaquia, né? Nesse embate, nessa disputa de discursos, né? Eu acho que talvez daí também venha, né, num crescendo, essa questão que eles também colocam no vídeo, que é essa sensação de deslocamento, né? De não pertencimento ao mundo, né? Na medida que, enfim, evoca um outro terminho também grego, e a gente vai passando por vários, vai fazendo uma coleção deles, que, de certa forma, reforçam a ideia do episódio, a proposta do episódio, que é dizer o quanto a nossa identidade, se assim a gente puder dizer, enfim, bebe da fonte, né? Que é essa sensação de paradoxo também. Enfim, essa questão do que pode surgir da dicotomia nesse ambiente presidido por uma crise, né? Em que os vários tipos de discursos se embatem, talvez cause essa sensação bastante arraigada na gente hoje de não pertencimento. Está num lugar, mas ao mesmo tempo não está, né? Tipo, a utopia tem essa questão do paradoxo, né? Utopia também é outra palavra grega, ainda que tenha sido um neologismo já criado já na aurora da modernidade. Então, enfim, eu espero não estar sendo muito prolixo e bagunçando as coisas aqui. Paradoxo é exatamente cria talvez ou preside essa sensação também de ser e parecer enfim, e congregar essas dicotomias de uma forma já num outro patamar e tal, e cria esse tipo de mal-estar, né? Mal-estar na civilização. Não que eu esteja colocando paradoxo aqui numa situação, né, absolutamente negativa, né? Paradoxo também presidiu a, né, várias revoluções científicas,
Mas ele também é, por outro lado, na carona dessa ambiguidade, ele também, né, cria essa sensação de pertinência e deslocamento, né? Ao mesmo tempo esse incômodo, né? Enfim, novas categorias são criadas e, enfim, nos escombros, né? Desse mundo já precedente, né? Enfim, para terminar, só para a gente encerrar e depois, enfim, a gente vai batendo bola e levantando questões, completamente aqui, né, aberto aos apartes e tal, é que dessa sensação de deslocamento e não pertencimento, ao mesmo tempo que a gente ocupa, né, um espaço e compartilha do mesmo ambiente histórico, cultural, filosófico e tal, é outra palavrinha também devedora dos gregos, né, que é alienação. A gente, né, quer dizer, praticamente bate a nossa porta, né, sussurra aos nossos ouvidos e, enfim, é um grande problema da nossa época que a gente tem de enfrentar com esse mesmo aparato conceitual, né? Ao mesmo tempo, ele apresenta esse desafio. É um aparato que cria, né, no horizonte esses problemas, mas também pode oferecer a oportunidade e a chance de superá-los, né, de resolvê-los. Então, eu acho que isso, enfim, essa breve apresentação aqui, para não dizer intervenção, né, porque enfim, já tem esses riscos aí que a gente conhece muito bem, eu acho que foi o grande mérito desse episódio, né, da logomaquia, que é exatamente a gente sair um pouco dessa análise muito sincrônica das coisas, né, quase um fetichismo. Não, essa palavra, eu acho que é pedir vênia para sair um pouco e jogar mais pro latim, né? Esse fetichismo que a gente vive hoje, de certa forma, é uma dos tentáculos, das ramificações, a sensação de alienação que vem num crescendo de todos esses outros termos, né? E são importantes, né? Eles também são importantes. Mas o capítulo, obviamente, ele tem uma prioridade e, pelo tempo que ele tem de apresentar, ele cumpre muito bem aí o mistério. Beleza? Então é isso aí. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Foi ótimo. Theo. A minha participação inicial não será muito comprida. Eu escolhi um tema um pouco mais fechado, né? Que me chamou muita atenção nesse episódio, que é um tema que vem numa provocação que o Steiner faz, sempre o Steiner trazendo polêmica. Je suis cratilien, c'est-à-dire, comme tout le monde qui essaie de chanter un peu, d'écrire, je reviens à ce dialogue de Platon, vous le connaissez si bien, le cratyle. E ele se refere à discussão do crátilo do Platão, que é uma discussão que eu acho bastante interessante, sobre essa origem pré-etimológica das palavras. E ela me interessa e me chamou a atenção porque ela me remete, eu vou fazer uma pequena digressão, ela me remete à teoria da linguagem que o Benjamin desenvolve nos ensaios de juventude dele, onde ele desenvolve a teoria, é uma teoria fortemente inspirada pela mística judaica, então assim, tem elementos teológicos muito fortes, mas ele desenvolve a ideia de que a origem das palavras, a origem dos nomes estaria na nomeação de Adão, né, como descrita no livro de Gênesis. Então, assim, só que ele desenvolve isso um pouco mais para defender a ideia, que aí eu acho tem uma certa analogia com Crátilo, defender a ideia de que no momento em que Adão nomeia não somente os animais, né, como a gente costuma ouvir, mas quando ele nomeia as coisas, ele está traduzindo a essência divina da criação nos nomes. E a partir daí a gente poderia falar de uma língua adâmica como uma língua original, que, no entanto, ainda segundo Benjamin, é inacessível para nós por dois motivos. O primeiro é a queda, né? Ou seja, o homem é expulso do paraíso, e o segundo motivo está também no livro do Gênesis, explicado pelo mito da Torre de Babel,
Ou seja, após a expulsão do paraíso, o homem, na tentativa de ascender aos céus, na tentativa de desafiar os deuses, teria como castigo a criação das diversas línguas. E, enfim, por conta desses dois fenômenos, essa língua original, ou seja, essa nomeação que traduz a língua do verbo divino, seria inacessível para nós. Por que eu estou mencionando Benjamin? Porque a impressão que eu tenho às vezes, né, quando, sobretudo, ouço os gregos falando nesse documentário, é de que para nós, né, sobretudo na filosofia, a língua grega ocupou um pouco esse papel de língua mítica, né? Ou seja, eu acho muito curioso a gente ver, né, os gregos. Bom, qualquer pessoa que já conversou com grego passou por essa experiência de ver uma pessoa explicando a etimologia das palavras a cada 10 segundos. Logos. Παιδεία. Cosmos. Mas a gente sempre esbarra nessas palavras originárias do grego, e elas parecem... Foi uma sensação que eu tive muito forte vendo esse episódio, mas me remete também aos outros. Essas palavras adquiriram, ao longo dos séculos, um valor quase que sagrado, né? Ou seja, a gente vê um dos personagens do documentário comentar sobre a tecnologia, a logotecnia, mas, assim, por mais que a gente se aprofunde no significado de algumas determinadas palavras, como logos ou como tekne, elas parecem que adquiriram, ao longo dos séculos, um valor quase sagrado. Ou seja, por que a palavra logos é logos? Ou seja, onde é que está a origem dessa palavra, né? Que é exatamente a discussão que é feita no Crático. E aí eu fiquei pensando, essa reflexão me levou a outros elementos que aparecem nesse episódio específico, que também parecem que criam analogias com certo mito bíblico, né? Ou seja, a ideia do ônfalo do mundo, né? A ideia do umbigo do mundo, ou seja, não somente, né, como o Tiago bem comentou, né, não só a questão de Delfos, né, como umbigo do mundo, mas também essa menção que o Serres faz dessas cidades muito próximas, né, que dão origem a diversas ramificações do pensamento ocidental. Elas adquirem também um sentido meio mítico. É como se a gente estivesse falando do terreno entre o Tigres e o Eufrates, né? Esse lugar mítico de onde o pensamento, quase que de uma forma mágica, emergiu. E, no final, isso acaba sendo coroado também num misto de teologia e filosofia, com essa comparação que vai ser muito forte na Alemanha do século XVIII, sobretudo no XIX, entre a morte de Cristo e a morte de Sócrates, né? Ou seja, qual seria a morte que tem mais peso? E, enfim, embora agora não lembro quem é que comenta, não sei se é o Steiner também que comenta da afirmação do Hegel. Quel programme ça ferait si nous pouvions montrer les tableaux, les symphonies, les romans, les pièces où, durant tout le XIXe siècle, on pose la question Socrate ou le Christ? Quelle des deux morts est la plus grande mort? Essa afirmação hoje parece um pouco exagerada, mas para o século XIX alemão ela não é exagerada. A morte de Sócrates tem realmente esse peso, não tanto no sentido de martírio, mas como esse, que é exatamente o que a frase do Hegel comenta, assim, essa aceitação do não conhecido, né? Esse encontro com o não saber, né? Ou seja, basicamente é isso. É só uma primeira fala, não intervenção, que eu queria colocar assim para discutir. E agora, obviamente, quero ouvir pessoas que entendem um pouco mais de Grécia Antiga. Obrigado. Vamos passar a palavra aqui para o Guilherme. Bom, muito bem. Vou falar aqui um pouco de outro lugar, né? Porque tem vários filósofos aqui, então, assim, como artista, eu não vou, assim, certamente não vou intervir, mas também não vou acompanhar esse debate. Eu queria fazer só alguns comentários que podem, assim, ser acessórios e talvez possam um pouco, talvez, funcionar um pouco esse caminho da imagem. Eu
fui pesquisar, assim, bom, eu não sou um ornitólogo em absoluto, mas eu fui pesquisar e existem cerca de 210 espécies de coruja nos 5 continentes. E isso me parece muito bonito, na medida em que, já que há essa relação, digamos assim, metafórica entre a coruja e o logos, a ideia de que, bom, nesse sentido, teríamos 210 espécies de logos espalhadas por todos os lugares, e que não sei se há um logos favorito, né? Não sei qual coruja surgiu antes das outras, né? Não sei qual, de alguma maneira, descende da outra, não sei sequer até que ponto isso seria possível estudar ou não. Bom, o fato é que as corujas foram mutando. Foram dando vazão a outras corujas, e de fato é impressionante, se a gente considerar, se essa informação estiver correta, que até na Oceania, né, não é fácil para um animal existir na Oceania e nos outros continentes, né, até lá tem as suas corujas. E acho que isso é uma boa imagem para a gente pensar que a herança da coruja, ok, uma coruja grega, mas tem outras corujas, né, tem muitas corujas diferentes das quais a gente pode, acerca das quais a gente pode disputar, né? E nesse sentido, além disso, né, especificamente sobre esse episódio, e acho que isso faz um bom gancho com o que você falava no início, Gustavo, chamou bastante a minha atenção, porque quando tem uma das entrevistadas gregas que diz assim, muito fascinada como ela, né, falava uma palavra em casa e aprendia outra palavra no colégio, como se essa linguagem que tivesse uma série de equipamentos, uma série de possibilidades, enfim, uma complexidade, um emaranhado, fosse uma espécie de privilégio do idioma grego, de quem vivencia ali, quando, assim, bom, todos que nascem em países bilíngues, todos que têm pais que falam idiomas diferentes, todos que, de alguma forma, vieram de uma colônia, todos os católicos, quanto a missa era rezada em latim, né, que a missa, até esse momento, certamente era um evento social fundamental. Mais uma discussão imensa hoje, inclusive em relação à escola em vários povos árabes e vários estados, já acerca de se deve alfabetizar ou não a partir do texto do Corão, que é um texto escrito no árabe totalmente distinto do árabe que é falado em cada um desses países, que por si também é distinto uns dos outros. Quer dizer, a experiência é tudo menos específica dos gregos. Eu diria que essa é uma experiência própria do Logos. Eu acho que o Logos nunca é algo assim tão direto e tão facilmente acessível. Ele tem sempre muitas camadas. E nós sempre temos muitas palavras em disputa. Os discursos estão sempre em disputa. Acho que é uma ilusão achar que em algum momento, em alguma cultura, eles não estariam. E a própria noção de herança, a gente não herda só uma coisa de uma figura. A gente herda de muitas figuras diferentes, muitas coisas diferentes. E isso cria uma certa espessura e um conjunto de dinâmicas que, óbvio, são específicas em cada lugar. Eu tenho certeza que os gregos isso não é exatamente da maneira como é para nós, como vai ser em outros lugares. Agora, me surpreende um pouco que isso seja falado como se fosse algo tão, tão próprio. Me surpreende mais ainda quando vem alguém que lutou pela independência de Cabo Verde, quase que pedindo, justificando na agressividade essa demanda pela independência, acho que os portugueses certamente são gregos o bastante, não acho que é por isso que Cabo Verde precisasse demandar a sua independência. Eu acho que tem outras corujas aí a se buscar que não fosse necessariamente a grega nesse caso. Então, acho que isso foi o que me chamou mais atenção no capítulo, foi que uma discussão que me parecia tão mais ampla tenha ficado, nesse capítulo em especial, porque eu acho que em vários outros isso não acontece, um pouco restrita ao embate grego. E, enfim, acho que isso pode ser assim, um bom ponto. Depois eu acho que eu posso falar outras coisas, mas acho que isso pode ser uma boa questão inicial.
passo a bola de novo para vocês. Obrigado, Guilherme. Vamos passar a bola aqui. Juliana? Eu não vou falar nada, enfim, não vou falar nada. Eu sempre falo que não vou falar nada e acabo falando um monte de coisa, né? Mas eu vou começar, como sempre, pelo título, né? Não vou ficar muito preocupada com os conflitos aí dos gregos, com a sua multiplicidade da língua e essas coisas, embora eu vá falar disso, mas né, sem problematizar muito essas questões, até porque vocês já puseram questões bastante interessantes a respeito disso, né? Isso não ser uma característica especificamente do grego, com a língua grega, enfim. Mas eu vou começar com a logomarquia mesmo, né? Bom, e as palavras da tribo, o subtítulo, né? Não vou ficar teorizando muito, até porque eu não tenho condições para tal. Mas a logomarquia, né? Para variar, uma palavra composta de logos e marqué, né? E que no Liddell Scott tem uma. Eu acho engraçado quando a gente pega, porque geralmente a gente tem uma enormidade de possibilidades para traduzir certas palavras. Essa, no Liddell Scott também, você não lembra, outro dia a gente teve uma outra palavra que também só tinha acho que era amnésia, né? Que eu só custei para achar e só tinha uma possibilidade. Essa também, que o meu dicionário é pequeno, né? Tem somente uma que é alguma coisa como uma guerra de palavras. O logos, aí, palavra, né, nesse sentido, e o marqué é como um combate, né, um combate verbal, enfim, né, que vai ser o que o dicionário do pessoal da Unesp traz para a gente também. Né, e eu fiquei pensando, né, sempre tem essa ideia de as palavras que compõem sempre vão ter, né, da família do marqué, vai ter essa ideia de combate, de conflito, de luta, né, aí juntando com logos um combate verbal ou de palavras. E eu fiquei pensando no subtítulo, pensando nas palavras da tribo. Que tribo, né? Enfim. E aí eu estava lembrando um pouco das tribos gregas, né, que vão, né, compor mais ou menos o povo ali, e depois dar origem às cidades, né, vão chamar as polis, né, não vou falar outra coisa, que vão ser as que a gente conhece mais ali dos estudos que a gente faz sobre Grécia, né, como Atenas, Esparta, etc., né, e aí a gente tem os dórios, os eólios, os aqueus e os jônios, não é? Cada povo ali também com suas peculiaridades no falar disso que, bom, vamos chamar de grego. Né? Então, talvez a gente tenha esses embates aí também por esses aspectos, talvez a gente possa chamar de dialetos, o jônio, por exemplo, a gente chama de dialeto, enfim, né? Dentro disso que a gente chama do grego, né? E essa variedade, eu adorei como é que é? São quantas, Guilherme? 250 espécies de coruja? Enfim. 210. Putz, eu coloquei 40 a mais aí, estou criando mais coruja aí, né? Mais possibilidades de variação aí, e de embate, de combate dessas corujas, né? Enfim. Não são fenômenos que a gente percebe apenas com a língua grega, mas se a gente está trabalhando com o que vem daí dos gregos, né, eu vou ficar com isso e vou pensar, né, por que dali deu aquele salto para Cabo Verde, né, devido ao português que é falado em Cabo Verde, a gente vive questionando, né? Mas eu fiquei pensando na questão da formação do que a gente chama de língua portuguesa. Tem muita gente que defende que a gente não fala português aqui no Brasil, não é? Não sei como é que é a questão do Cabo Verde, não é? Tiago que sabe, da gente tinha os colegas cabo-verdianos lá em Ouro Preto, não é? Às vezes a gente tem até uma certa dificuldade para conseguir compreender por questão da peculiaridade do português que eles falam, o sotaque e por aí vai. Eu não sei se é só uma questão de sotaque, não é muito meu forte falar dessas coisas. Mas, né, de todo modo, a gente tem essas radicações, a gente vai pensar no que a gente usa, nas palavras, especialmente quando eles vão falar ali né, logo depois do banquete grego, lá entre os gregos, né, que eles vão abrir, depois de um dos Costas falar, eles vão mostrar um bocado de gente lendo,
né? E aí cada um vai falando uma palavra que tem a ver ali, que está na capa da revista, não sei o que e tal. Essas palavras a gente ainda consegue, de certa forma, percebê-las, né, até transformadas. E aí é interessante, né, mudadas, talvez aí fique nessa herança para as coisas que a gente usa. É claro que com outros significados, né, com todo o tempo de distância, com toda a carga que a gente coloca devido à nossa cultura, que é bastante distante, mas talvez, né, com a língua a gente tem essa, que a gente aprende na escola, é uma língua de origem greco-latina, né, e aí a gente já tem um embate também entre a radicação grega e a latina, e vai dando uma coisa completamente diferente, mas ao mesmo tempo que pelo menos dá uma lembrança, né, e talvez tenha isso um pouco daquele prazer que a Angelique Ionatos fala, quando parece que ela, aí, né, Gustavo, naquela conversa que ela tem ali com o Vassili Vassilikos, né, parece que eles estão ali no banquete conversando mesmo. Esse jogo que o documentário faz é bastante interessante, bastante visível nesse episódio, né, quando ela fala, né, com aquele, gente, ela é grega, né, deixa ela ficar feliz com as coisas que eles têm, né, da língua, quando eu escuto uma pessoa em outro lugar falando tal palavra, e eu penso, nossa, é mesmo, isso significava tal coisa. Bom, não sei, à medida que a gente estuda, pelo menos o grego, né, eu que vivo às voltas tentando entender um pouquinho desse quebra-cabeça que é a língua grega, porque é por necessidade mesmo das coisas que eu decidi fazer na minha vida, né, dá para a gente um pouquinho mais de contato com as coisas que são mais próximas da gente, como que elas chegaram, como é que elas ficaram do jeito que a gente tem, e o que a gente ainda pode fazer com elas, né? Então, a gente tem essa herança a ser trabalhada e que vem sendo trabalhada até chegar para nós, né, de forma tão variegada, tão interessante também, né? E, com isso, continuo vendo essa guerra, né, de palavras, esse conflito. E para finalizar, eu vou encaminhar essa fala, né, pensando nessa questão desse conflito de palavras, né, desse embate, vou falar de uma coisa que eu tenho sempre trazido aí entre os meus conflitos, entre as minhas preocupações, apareceu para mim, eu falava com o Leon ainda há pouco, um pouco sobre isso, né, dos meus estudos, do que eu tenho lido, do que eu tenho pensado, né, desde o ano passado, das coisas que eu tenho escrito, né, e aí eu trouxe umas coisas para mostrar para vocês, mas é rápido, né, e vou concentrar nessa palavra que aparece tanto dentro desse episódio, que é justamente o logos, né, e que é uma palavra que comporta consigo mesmo essas variações, esses conflitos, né, dentro de si, a gente começa com ela no episódio anterior, falando, né, do logos, né, no sentido da matemática, da física, lá com os pré-socráticos e por aí vai, e agora a gente está aqui no âmbito talvez um pouco mais próximo da língua grega. E mesmo nesse âmbito, quando a gente vem para a filosofia especificamente, pegando lá do começo que eles falam dos pré-socráticos, vocês já falaram daquele pequeno círculo lá que o Chesserref fala lá no começo do episódio, né, que são as cidades de Samos, Mileto, né, e esqueci a outra, ali onde tem essa efervescência desse pensamento que a gente chama de pré-socrático. E eu pensei, né, eu fiquei pensando sobre essas exposições, e eu lembrei não sei se eu vou conseguir compartilhar isso para vocês, de dessa profusão de significados, essas possibilidades de sentidos mesmo dentro de uma palavrinha, né, dessas todas espécies de corujas que cabem dentro desse logos aí, né, e eu trouxe para vocês primeiro só um trechinho, né, na verdade é o fragmento 1 do Heráclito, né, no qual aparece 2 vezes a palavra logos, e interessantemente, eu fui consultar em umas 4 fontes, mais ou menos, onde aparece a tradução desse bendito fragmento. E das 4 fontes que eu consultei, né, que são livros que eu uso geralmente para estudar, para preparar aula, essas coisas, dos 4, 3 somente, somente optou por traduzir logos, não é? E o resto, os outros 3 deixaram, os outros 3 helenistas, aí, estudiosos da filosofia pré-socrática, preferiu deixar do jeito que eu vou passar para vocês aí,
sem tradução, para vocês verem mesmo como é que a própria palavra, né, não vai todo, acho que não vai todo, mas a parte que eu queria mostrar para vocês aparece. Né, ela é complexa, né, ela tem inúmeras possibilidades. Somente num texto do John Burnett, que é um texto de 2 séculos atrás, se não me engano, que ele é do século... Não, é do século XX, de 1900 e pouco. Acho que foi publicado em 1920. Na tradução que a gente tem para o português, eles traduzem logos por palavra. Mas isso restringe demais o que o Heráclito quer dizer, né? O que ele possa ter querido, né? Ou se ele escreveu isso aí mesmo, né? O que a gente possa entender a partir daí, né? E o trecho aí, vocês estão com ele, né? Primeiro, né? Os homens mostras de não compreenderem que o logos é assim como eu descrevo, tanto antes de o terem ouvido como depois. É que, embora todas as coisas aconteçam segundo este logos, os homens são como as pessoas sem experiência, mesmo quando experimentam palavras e ações, tal como eu as exponho, ao distinguir uma coisa, segundo a sua constituição e ao explicar como ela é. Mas os demais homens são incapazes de se aperceberem do que falam quando estão acordados, precisamente como esquecem quando a dormir. É uma tradução portuguesa que eu estou usando aí para vocês, que eu uso bastante, que vem a tradução do inglês. E é engraçado que elas também optam por não traduzir o logos, não é? A gente tem várias possibilidades, inclusive no comentário que segue no livro, de onde eu tirei essa tradução para mostrar para vocês aí, né? O que Heráclito estaria propondo aí? Ele está falando de uma explicação que ele está fazendo, ele está falando de uma palavra, de um discurso que ele profere, não é? Enfim, especialmente no caso desse primeiro logos, que eu entendo aí que aparece, né? E depois o outro, enfim, é um termo técnico, né? Eu falei do Linus Benakis, porque ele diz que a gente talvez não tenha conceituação lá com os pré-socráticos ainda, isso vai aparecer, né, um argumento, uma conceituação a partir de Platão, e eu estou pensando ainda, desde o fim de semana eu estou pensando sobre isso, ainda não cheguei a uma conclusão sobre essa fala dele, né? Mas, enfim, né, a gente sabe que talvez, a gente pensa que talvez tenha um sentido especial para esse logos também no Heráclito, né, algo que ele está querendo dizer. E aí a gente volta lá nas questões da matemática, que pode significar medida, proporção, né, e tantas outras coisas. Então, a gente tem esses conflitos das palavras, né, de palavras nesse sentido, mas, fechando a minha fala aqui para vocês, a gente tem esse conflito também, né, nas discussões, aí outra face da possibilidade de logos, né, nas discussões que são feitas, né, ao longo, né, do pensamento, puxando aqui basicamente para a filosofia, não vou falar de outras áreas porque eu não me atrevo também, mas pensando aí numa coisa que é evocada no documentário, saindo dos pré-socráticos e indo para os sofistas, né, que talvez tenha uma outra forma de pensar o logos, de usar, de encarar, né, aí trazendo também a proposição desse conflito mesmo, né, dessas discussões, dessa possibilidade de vencer numa discussão, numa proposição, e que o Mark Griffith, lá em Berkeley, fala, né, talvez tenha sido né, a base para a educação, como é que vocês falaram aí no começo, né, ocidental, de uma parte do Ocidente, né, e dos Estados Unidos, e ele fala, assim, na época dos sofistas, por exemplo, a gente usavam isso para sair para polis, né, para ser cidadão, não sei o quê, e talvez por isso hoje em dia tanta gente, depois que aprende ali dentro das universidades, né, esses explicar determinados textos, essas discussões ali, essas disputas com as discussões, né, fazendo determinadas ideias terem sobressalência ou privilégio em relação a outras que são expostas, voltem para a faculdade, né, porque fora disso não teria muita utilidade esses tipos de exercício, de aprendizado, enfim, mais ou menos isso que eu entendi da fala dele. E aí, diante disso, eu fiquei pensando no elogio de Helena, do Gorgias, né, especialmente naquela parte, né, que é um texto, acho que todos vocês conhecem, mas é um texto do Gorgias, né, que se atribui a Gorgias, um exercício retórico, né, no qual Gorgias vai, né, através de um discurso que ele
elabora ele defender, né, livrar a Helena de qualquer acusação que ela pudesse sofrer por ter ido, não é, parar lá em Troia com o Paris Alexandre, não é? E ele dá mais ou menos 3 ou 4 motivos, parece lá pelo fim, aparece um quarto motivo para ela ter ido. O primeiro seria, não é, se ela teria sido levada pela necessidade ou por alguma força divina. Na verdade, para mim, aparecem várias forças divinas ali nesse discurso do Gorgias. Eu vou deixar ele para vocês depois vocês darem uma olhada, que é bem legal, bem divertido até de ler. Né? Segunda, se ela tivesse sido raptada à força, não é o que ela poderia fazer, assim como ela não poderia ter feito nada se fosse pela necessidade ou convencida por um Deus, mas também ela poderia ter sido encantado por amor ali, né, por aquela beleza né, daquela pessoa que a levou, e, né, e ido também, e o amor é, às vezes, até considerado uma divindade, então o que ela poderia fazer, né, como é que ela não iria embora, né? E a última, que na verdade é a que aparece em terceira posição aí no discurso do Gorgias, é se ela tivesse sido né, persuadida pelo discurso. Né? Aí, nesse ponto, também vem a famosíssima frase da Elogio de Helena, o que ela poderia fazer, e é uma das coisas que eu tenho estudado ultimamente, é justamente esse texto do Gorgias, e por isso que eu estou falando dele também para vocês. Né? Ele diz, se, porém, foi o discurso que persuadiu a Helena e enganou a alma, não é difícil defender-se disto e absolver-se da acusação, como se segue. O discurso é um grande senhor, do menor e do mais inaparente corpo, leva a cabo as coisas mais divinas. Né? E aí ele desculpa também a Helena caso ela tenha sido persuadida pelo discurso, né? Se alguém convenceu ela através do logos, né? A frasezinha, né, que ele fala do logos como um grande senhor é logos dinastes megas estim. Né? É muito bonita essa ideia, né? E no fim das contas ele fala que é um elogio de Helena, mas na verdade é um elogio do logos, um elogio da retórica, né? A meu ver, né, no meu entendimento. E né, a Julia Cissa fala que talvez, né, apesar de todo o conflito também, de novo, aí aparecendo essa ideia da logomaquia que Sócrates, né, tem em relação a essas propostas, a esse tipo de possibilidade do logos sofístico, né, talvez o Sócrates também faça coisa semelhante, né, acabe ali, né, exaurindo o seu oponente na discussão, né, levando a aquiescência por parte desse de alguma forma, né, e aí pensar, né, com vocês aí, estaria muito diferente né, dessa possibilidade desse logos tão poderoso aí que o Gorgias coloca também, né, que consegue até desculpar a Helena de ter ido para Troia, largado Menelau e tudo para trás, enfim, né. Era isso, né, falei demais de novo, obrigada. De nada, Jorigara, foi ótimo, como sempre. Muito obrigado. Passando a palavra ao grande mestre, grande doutor Leon Farri Neto. Boa noite, gente. Deixa eu ver por onde eu começo. Talvez lembrar um pouco como terminou, né, ou talvez o desejo do Serres no último episódio. Né? Ele falava, a gente vinha acompanhando sempre uma espécie de dicotomia, né? Uma dicotomia entre um logos poéticos, né, um logos poético, e um logos da precisão, um logos matemático, e a ideia de que essa oposição forte entre literatura de um lado e a ciência de outro, né? Literatura incluindo aí como gênero de literatura a filosofia, né? Então, uma espécie de sonho que ele tinha de resolver essa dicotomia, né? Resolver indo para a origem mesmo do logos, né? Porque até eu estava lendo ontem um livro do Bergson que fala um pouco da dicotomia, né? Das dicotomias. Ele fala das dicotomias sempre como a abertura de um que faz dois, né? Aquilo que é dicotômico, né? Essas duas tendências que aparecem para nós como dicotômicas, elas poderiam, num estágio anterior da vida, ou da cultura, se a gente quiser, estar numa entidade só como complementares, como tendências complementares.
né? Então, essa dicotomia é como algo que vem surgindo, né? E aparece para nós como dicotomia, mas, né, num outro estágio, num estágio anterior, faziam parte de uma unidade, de uma simplicidade, né? Isso a gente também pode ver, por exemplo, tem um texto do Freud chamado a Inquietude, né? Heimlich, em que ele faz justamente, e isso a gente vai encontrar em várias palavras, seja do alemão, seja do grego, seja do latim, né? Por exemplo, a palavra Sacer, que o Agamben nota como ela significa ao mesmo tempo o sagrado e o maldito, né? Aquele a ser sacrificado. A palavra Heimlich, né? Heimlich, no início, ela dizia uma coisa e outra. Ela era dicotômica em si mesma. Ela carregava uma contradição, o que para nós hoje é uma contradição, na origem não era contraditório, né? Então, a questão da maquia, né? Por exemplo, talvez da disputa entre dois tipos de discurso, muitas vezes eles são desdobramentos, né, de uma mesma tendência, né, que agora aparecem para nós como disputa, duas tendências que se disputam uma com a outra, mas talvez elas sejam desdobramentos do mesmo, né? Eu penso, por exemplo, não só na logomaquia, mas talvez numa maquia mais violenta, mais física mesmo, a disputa entre as igrejas católicas e protestantes, né? De alguma maneira, elas eram desdobramentos do mesmo, né? É um que se faz dois, né? E se guerreiam entre si, porém, essas duas tendências vêm de uma tendência que é a mesma tendência de dominação. Podemos pensar na guerra, né, logomática e não só logomática entre o Bolsonaro e o Witzel, né? Então, essas tendências, há pouco tempo atrás, estavam reunidas, né? E agora elas se enfrentam. Uma coisa engraçada, aparece uma dicotomia, né, dentro do próprio documentário, entre os falantes, né? Tem aquele que diz ele diz o seguinte: as palavras para os gregos não eram utensílios, ferramentas, é o axelos, é um grego. Ele diz, as palavras para os gregos não eram utensílios, não eram ferramentas, né? Ele tem, então, uma concepção de que as palavras fazem falar as coisas aparecem no logos. O logos é o lugar em que as coisas aparecem. E como o logos pode ser falado, as coisas que aparecem lá se falam de si, né? Falam de si na sua relação com as outras coisas. Então, essa é uma concepção do logos como não utilitário, não é meio para alguma coisa, né? Enquanto que você tem a outra concepção, né, que está ali na fala da Giulia Cissa, mas que é uma francesa, mas que ela tem um nome italiano, da linguagem como arma, né? Da linguagem como objeto com o qual nós estabelecemos uma disputa, né? É a ideia de que a linguagem é uma ferramenta. Isso está mais, talvez, próximo da concepção sofística, né? Ou talvez até mais claramente de Protágoras. Então, o Heráclito, por exemplo, que a Juliana citou, me parece que ele tem uma concepção de logos, como foi também mencionado, né, por alguns dos entrevistados no documentário, uma concepção de logos como a estrutura do real, né? O real não é caótico, né? O real se opõe, né? O real da nossa vivência, né? O real que nós vivemos, o real físico, né? A realidade física da nossa experiência, da qual nós fazemos experiência, essa realidade física, que é a physis, né? Essa physis é atravessada por um logos. Esse logos estrutura, né, e dá ordem a essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, esse logos é uma faculdade humana, né? É algo que atravessa o próprio humano, né? A própria substância humana, e se manifesta em nós como fala, como capacidade de falar
dessa estrutura do real. Então, há uma relação tanto ontológica quanto lógica, né, entre o humano e essa realidade física. Então, essa faculdade que nós temos, que é o logos, a faculdade de pensar corretamente e de expressarmos corretamente, vai ao encontro desse logos que é a estrutura do real. E por isso nós podemos desenvolver um pensamento correto acerca do real, né? Essa é a questão que nos faz passar do humano, das capacidades humanas, da razão, né, por exemplo, para da razão ou da linguagem, para a lógica imanente da physis, né? O logos é o mesmo, né? De alguma maneira é a mesma coisa que acaba se desdobrando em duas, né? De novo. Os sofistas já, sim, o Protágoras principalmente já não pensa assim, né? Eles têm essa ideia, por exemplo, ali como a Juliana mencionou, o Gorgias, que tudo é defensável, né? Ele tem tudo eu posso, no logos eu posso construir uma razão ou uma outra, né? E somos nós que damos a medida das coisas. A linguagem é a medida do humano, né? Por exemplo, completamente diferente do que pensa Crátilo ou a linguagem adâmica mencionada pelo Theo, né? Que é uma espécie de quase uma invenção benjaminiana, né? Do jovem Benjamin, né? Então, essa linguagem, né? Essa linguagem que não é mais uma linguagem sígnica, né? Essa linguagem do Benjamin, essa linguagem do Crátilo, é uma linguagem natural, não é um acordo entre os humanos. Ela não é algo que fala de alguma coisa que é real, né? Ela tem uma materialidade, essa linguagem cratiliana ou benjaminiana ou adâmica, né? É uma linguagem que é matéria, que é coisa. Palavras e coisas estão no mesmo plano, né? É um pouco como ele disse o Axelos, né? Não é utensílio, não é meio. As coisas estão na linguagem, não tem outro lugar para as coisas a não ser a linguagem. Se estão fora da linguagem, não é coisa, não é realidade, né? O único lugar de realidade da coisa é a linguagem. Se não está na linguagem, não está em nenhum lugar. E essa linguagem material, que já não é uma linguagem de signos, né? Já não é aquele império dos signos do episódio passado, né? Essa linguagem material é a matéria do poeta, né? É a pedra com qual o poeta esculpe, né? A sua realidade, a sua maneira de lidar com ela, né? Isso fala o Steiner, né? Que todo poeta é cratiliano, de alguma maneira. Ou seja, todo poeta toma a linguagem não como um utensílio ou uma arma, mas como a própria, não apenas, né? Mas como a própria matéria, como uma coisa sólida, né? Ela não é meio para falar de outras coisas, é ela que manifesta, é nela que se manifestam as coisas, né? Então essa mistura, né? Esse logos, linguagem e estrutura do real, né? Lugar em que as coisas são o que elas são. Essas duas coisas estão unidas novamente no poeta, né? Então, acho que é bom a gente abrir para as colocações, né? De quem a gente depois fala mais aí. Obrigado, Leon. Acho que a gente pode já abrir para as colocações. Eu queria só fazer um comentário. O Thiago mencionava, né, como, de certo modo, cada cultura histórica tem ali seu umbigo, né, ou tem a sua centralização, e aí eu lembrava, fui até conferir para ver se eu não estava lembrando errado, mas os ideogramas que formam a palavra China no mandarim, o significado deles é ligado exatamente ao país do centro, assim, é o país do meio, né? Então, a ideia eu lembro de estudar isso quando estava estudando do japonês, porque é o mesmo... tem o mesmo sentido nos kanjis japoneses, né? Se você for analisá-los separadamente, eles vão
significar ali algo como país do centro. Enfim, não quero tomar a palavra aqui, não. Quero mais ouvir os atravessamentos possíveis de vocês. Dizer que estamos abertos aqui. Bom, Wesley falou aqui. Posso falar que logos disseminado pelos pré-socráticos tem como intuito uma superação do mito? Eu vou colocar minha opinião, tá? Não vou fazer, né, não vai, é isso, pronto, acabou, não, né? Eu acho que justamente foi à toa que eu falei do logos, desse lugar do conflito, né, do embate mesmo, porque são possibilidades até da gente discutir. Essa questão que o Wesley, né, apresenta, né, essa proposição, nessa pergunta que você faz, esse tipo de interpretação, estou falando do pouco que eu leio sobre isso, não estou dizendo que seja verdade, nem que é isso, pronto, acabou. Mas essa proposta de que o logos pré-socrático, né, como esse discurso racional, e não sei o que a gente viu até ser questionado ao longo do documentário ali, né, mesmo pelos gregos, isso é uma postura que já não é tão aceita pacificamente mais, né? A gente tem, inclusive, várias posições a respeito dessa questão de uma superação do mito pelo logos, né, que vão numa posição contrária. A gente tem, não é de hoje, não. A gente tem, por exemplo, um estudioso chamado Cornford, depois eu posso te passar mais informações a respeito dele, que fala que alguma coisa como se a filosofia, esse logos que aparece ali, né, com os filósofos gregos, né, em relação ao mito, ela falasse praticamente a mesma coisa, mas de um outro jeito. Então, eu creio que hoje em dia a gente tem que pensar um pouquinho antes, né, de chamar isso de superação. Muitas vezes eu consigo perceber até muito mais correlações do que exatamente, né, uma superação, uma cisão. A gente pega uns textos mais antigos que falam de cisão entre mito e filosofia, mas eu acho que isso já está bem repensado, né, e a gente consegue, né, fazer uma discussão mais interessante, talvez não colocando isso como polos completamente opostos, né, esse logos pré-socrático de um lado, e o logos, porque também é um tipo de discurso, né, se a gente tomar esse tipo de interpretação do mitos, o mitológico, né, de outro. A gente pode ver muito mais imbricações que talvez enriqueçam muito mais a forma da gente encarar essas coisas, né, do que a gente pensar exatamente numa superação, numa cisão, né, numa diferenciação. Mas o que eu penso, tá? E não é uma coisa que eu estou criando, não. Como eu falei para vocês na semana passada, eu estou só reacendendo, redescobrindo o fogo aqui, né? Para comentar aqui, essa coisa curiosa, né, do fim do episódio, né, do logos se vai para a música e que acaba estabelecendo vamos assim, nessa maneira de expor as coisas como se a música e o logos fossem dois campos necessariamente tão distintos assim um do outro, sendo que a gente partir dessa provocação do Steiner, da ideia de que todo poeta tem de pensar um pouco como Crátilo, seria difícil ver em alguma instância a música associada a essa relação com as palavras, porque a partir do momento que elas ganham uma certa materialidade, elas e uma certa referência à materialidade, essa capacidade de uma maneira constituir essa evocação, elas passam a ter uma sonoridade também. Então, em alguma instância, me parece que elas também ganhariam uma musicalidade. E, digamos, eu estou aqui pensando alto, mas esse meu pensamento começou escutando a Juliana falando sobre a defesa do Gorgias da Helena e a possibilidade de que ela tenha sido, por que não, convencida pelo Logos. E, bom, se ela foi convencida pelo Logos, isso é o que eu chamaria de uma cantada, né? Então,
E isso mostra que, assim, certamente tem aí um efeito de sonoridade, né? Se é possível também a gente se valer aqui do português para pensar. Bom, neste momento é isso. Você falando, Guilherme, me veio à mente um uso da palavra que acho que no português não é tão, eu não sei como é que isso soa, a encantação. Encantação, né? Encantação é o uso da palavra mágica, o uso cantado da palavra para produzir uma espécie de modificação mágica da realidade, né? Não é exatamente o encantamento, é a encantação. É o uso da palavra cantada, né? Que muitas vezes o sentido semântico, né? Que remeta para fora da linguagem, não remete para lugar nenhum, mas essas palavras, a força sonora dessas palavras é capaz, por exemplo, de manter uma árvore de pé ou fazer o vulcão expelir lavas, enfim, coisas assim. Então, essa ideia de que a palavra cantada, né, mágica, ela pode, né, produzir efeitos no real, efeitos mágicos. É um pouco como falava Orderlani, né, no último encontro, em que algumas palavras poderiam, se eu não me engano, se eu me lembro bem, algumas palavras produziam efeitos, né, nas pessoas que ouviam essas palavras. Posso comentar que a gente discutia na semana passada que esse efeito poderia ser físico, e aí hoje a gente está voltando aqui para dizer que esse efeito também está ligado ao logos. Eu queria só acrescentar uma coisa, achei muito boa, deixa que o Leon falou, era exatamente o que eu estava pensando, né? E aí, voltando um pouco à pergunta que o Wesley colocou, eu acho que talvez seja mais complicado a gente falar em superação do mito, e o que acontece, na minha opinião, muito mais no sentido do que o Leon falou, um desencantamento da palavra, né? Ou seja, a palavra que a filosofia está tentando colocar, né, é uma palavra desencantada, uma palavra que não convence mais pelo seu poder mágico, mas convence pelo seu poder argumentativo, né? O uso do logos vai entrar para quebrar esse encantamento da palavra, né? E nesse sentido, o elogio da Helena que a Juliana trouxe é muito interessante, né? Porque se trata de um exercício de pôr o logos numa narrativa mítica, ou seja, uma narrativa mítica que não era compreendido em função do logos, ou seja, era uma história repassada pela boca dos rapsodos, ou seja, uma história sobre a qual, né, os ouvintes não exatamente refletiam, eles eram muito mais tomados pelo encantamento dessa palavra poética, e o que o Gorgias está tentando me fazer é exatamente juntar essas duas lógicas, né? Ou seja, decifrar essa tradição mítica através do logos, né? Isso não é tão estranho, enfim, posso estar dando um passo muito longo, mas para mim não é tão estranho quando a gente lê, por exemplo, as tragédias do Eurípides, né? Onde, de certa forma, a gente vai ver um pouco isso também. Talvez, enfim, não sei se no Sófocles também, mas a tragédia, para mim, às vezes me passa um pouco essa impressão. Ou seja, você tem um acervo mítico, né? Você tem uma matéria-prima mítica que, em determinado momento, começa a ser traduzida, começa a ser decifrada em função de um logos que está se impondo dentro da polis, né? Ou seja, que está desencantando essa palavra, retirando sua força mágica para substituí-la por um outro tipo de força, que é essa força dialética, essa força argumentativa, essa força racional, por assim dizer, né? Mas é interessante até, porque você fala, só voltando no elogio de Helena, no finalzinho do texto, o Gorgias ainda fala que esse efeito do logos é como se fosse um efeito de uma droga, né? Uma espécie de encantamento também, né? Bom, tem toda o trabalho de Horkheimer e Adorno, né? Que justamente eles vão mostrar quanto de mítico, né? Quanto de mito tem na crença, na razão, na ideia da ciência como salvadora do humano, e a gente sabe todas as consequências que essa ciência deixada, né, sem controle, né, sem
ela pode produzir, né? Então, há muito de mítico também na ciência, né? Ela porta um mito, metafísica, tudo de maneira embutida, como se fosse desencantada, mas ela se vale, né, dos mesmos, às vezes de maneiras muito semelhantes a tempos, né? Sei lá, você vai ver né, uma instituição científica, ela se organiza quase ao modo de um templo, né? Tanto arquitetonicamente quanto hierarquicamente, enfim. Né? Tem uma palavra científica que tem valor de mito. Né? O Theo está destacando aqui, né, no texto. Tem a mesma relação tanto o poder do discurso para o ordenamento da alma quanto o ordenamento dos fármacos para a natureza dos corpos. Adorei essa passagem, mas assim, eu tenho que ler depois com mais calma, né? Mas me parece que ele está dizendo, né, está falando de enfim, o discurso como droga, né? Mas tanto para curar quanto para, enfim, para drogar, né? No sentido mais coloquial, no sentido de colocar em êxtase, né? Achei bem interessante. O fármaco também comporta, né? Como você está ressaltando essas duas possibilidades, né? Na verdade, depende da dose, né? Vamos ver. Para a palavra talvez seja o mesmo caso, né? Depende da dose da palavra que você está tomando. É uma palavra que porta a contradição nela mesma, né? Uhum. Ela era uma coisa só e agora o fármaco ou é remédio ou é veneno, né? E essa questão, sabe, um pouco daquele sentido que a gente estava comentando antes, né? E talvez a dosagem aí que faça a diferença esteja em quem está ingerindo isso aí também, né? Enfim. Mas e é interessante assim que o poder do discurso está relacionado com o ordenamento da alma, né? Ou seja, ele está pensando fármaco nesse sentido, né? De algo que ajuda, quase como algo que ajuda a sua alma a exatamente se ordenar da maneira correta, né? Ou seja, trazer o logos para a alma. A afecção é da alma, mas ela passa pelo corpo, né? A gente precisa dos ouvidos, né? No caso da sedução, é pela beleza, como ele vai colocar do Paris, né? Dos olhos, né? Enfim. Né? Bom, eu não sei. Eu sou meio avesso a esses dualismos, enfim. Mas... Queria puxar uma questão aqui, que é como vocês enxergam essa participação que o Guilherme ressaltava na fala dele, do Cabo Verde, o Baltazar Lopes, né? É algo que para mim ficou um pouco descolado no episódio, e aí não sei como é que vocês enxergam isso. Tem um trecho que eu tinha até destacado, que eu acho curioso, né? Porque ele vai colocar ali que logicamente foram os portugueses, os latinos herdeiros da Grécia, por terem adotado com Amílcar Cabral a ideia de liberdade. Os cabo-verdianos hoje reivindicam a herança. E, para mim, assim, tem uma miscelânea ali que eu mesmo estou tentando encontrar. Eu não sei se, de certo modo, ele faz alguma implicação ao 25 de abril, que acontece depois nesse período, né, no qual os militares portugueses que atuavam nas colônias, eles, quando retornam para Portugal, têm uma participação fundamental no 25 de abril, até por terem visto a opressão do regime português nas colônias, eles retornam, de certo modo, contrários à ditadura portuguesa. Não sei se o Thiago quer falar alguma coisa, eu sei que o Thiago sabe alguma coisa também do 25 de abril, já morou lá. Eu esqueci de falar da formação do Thiago, né, que o Thiago é a primeira vez que participou conosco. O Thiago, me corrija se eu estiver errado, Thiago. O Thiago é graduado em filosofia pela UFOP, né, pela Federal de Ouro Preto, e é mestre em estudos clássicos pela Clássica de Lisboa. Na verdade, o Amílcar Cabral acaba sendo um prócer ali binacional, né? Tanto para Guiné-Bissau quanto para Cabo Verde, né? Mas, enfim, um dos problemas que a gente tinha relatado no início era justamente esse, né? Quer dizer, será que
os outros povos, não é? Quer dizer, vem exatamente aquele encontro. Será que os outros povos não sabiam o significado de liberdade ou de ser livre só porque, enfim, não partilhavam determinadas categorias, né? Nesse caso, ocidentais? Enfim, será que alguém que não sente, que não chama aquilo que sente, né, aquela falta do outro de saudade, vai deixar de sentir, né, por causa disso, porque não tem ali um termo preciso, né? Quer dizer, enfim, eu acho que a gente está exatamente nessa ambiguidade, né? Acaba virando praticamente um paradoxo, que é verificado, por exemplo, nessa dicotomia, que na verdade as coisas se perpassam, né? Não são tão, enfim, distintas ou tão indissociáveis, que é talvez a discussão hoje de decolonial, né? Quer dizer, ela parte já de uma discussão já que transcende praticamente os termos, né, de descolonização, né? E ainda assim, quer dizer, tanto decolonial quanto novas epistemologias, né? Quer dizer, a atitude é louvável, é exatamente tentar quebrar esse eurocentrismo, né? Mas assim comporta suas armadilhas também, né? A partir do momento que a gente fala já de epistemologia, a gente já está se entregando, né? O termo já enfim, a gente já sabe qual é a etiqueta dele, né? Então, enfim, é só para pegar né, essa deixa, como o Leon já tinha mencionado também, de termos que eram praticamente ali ambíguos e enfim, íntimos, e acabam tomando ali rumos antagônicos, né? Logomáquicos. Mas eles, de certa forma, se perpassam e trazem grandes problemas também, né? Como a gente vai pensar essas categorias, né? E considerar o contributo das outras culturas, né? Das categorias dessas culturas. Só para... Como a linguagem é curiosa, né? Às vezes, assim, não é nem linguagem, só uma menção do nome, né? Cabral, né? Amílcar Cabral. Faz pensar no nosso Cabral, né? Enfim, que não... Enfim, sei lá. Qual deles? Eu queria... O de 1500 ou o que está de preso 1500. nesse momento? Ainda tem o de que está preso. Eu estava falando do de 1500. Ainda tem o que está preso. Ai, Cabral. Lembremos do profeta Jorge Ben. Dizem que Cabral I descobriu uma filial, dizem que Cabral II tentou e se deu mal. Eu queria, talvez, tentar ver o que vocês acham da pergunta que a Juliana colocou, né? A questão do subtítulo, né? A questão da tribo, né? Essas palavras da tribo, eu também não consegui aqui construir um sentido para esse subtítulo. Não sei o que vocês pensam aí das logomaquia ou as palavras da tribo. Eu não sei, eu pessoalmente, eu fiquei pensando muito, enfim, naquela fala inicial que eu fiz, me veio muito à cabeça essa ideia de quase sacralidade que essas palavras ganham, né? Ou seja, essa relação que os gregos têm com algumas palavras específicas que a gente viu ao longo de toda a série, como essas palavras mágicas, né? Ou seja, a gente, em todos os idiomas, né, está sempre identificando essas palavras gregas que aparecem, mas parece que por trás dessas palavras existe sempre uma certa opacidade, né? Ou seja, fico lembrando muito daqueles devaneios heideggerianos, né, com as palavras fundamentais da filosofia, e essa ideia de que só se pode filosofar em grego porque só no grego essas palavras são dadas. Mas é engraçado, o título acaba sendo estranho, né, porque ele fala exatamente sobre a universalização dessas palavras, né? Então não sei por que... exatamente, o grego ou o alemão, que é uma das maiores bobagens que já foi ditas na história da filosofia, mas... e aí é engraçado, né, que o título apele para essa ideia de tribo, né? Ou seja, quando ele está falando ao contrário da universalização dessas palavras, né? Não sei, foi o que me veio à cabeça, assim,
esse conflito, né, entre a universalidade que essas palavras ganharam ao longo da história do pensamento e, ao mesmo tempo, esse pertencimento tão grande, que a gente até discutiu em outros momentos, falando sobre o nostos, falando sobre algumas palavras gregas que apareceram. Eu lancei para vocês porque eu fiquei pensando mesmo. A única coisa, como eu disse para vocês, que eu pude pensar foi até dar uma olhada nessa questão dos dialetos, né, que eram os dialetos das 4 tribos, né, que vão constituir depois as cidades ali, como eu disse para vocês, e via os nomes dos dialetos, são coisas, mas né, talvez seja o povo grego falante de uma língua, e foi onde eu fiquei pensando na questão do porquê do Cabo Verde, o português, e não sei, eu fiquei pensando só mesmo nessa questão dessa, né, talvez dessas radicações aí, sei lá, não sei, é muito, né, é uma coisa que deixa a gente pensando. Talvez não tenha logos, né? Talvez não tenha logos. Né, pode ser só por isso, pode ser até para provocar o logos, né, no sentido da conversa, né, enfim. É estranho porque, assim, eu não sou um especialista nessa área, mas tenho certeza que se você for pegar cada uma dessas palavras gregas, né, elas remontam a uma evolução prévia. Provavelmente, assim, tem uma origem micênica, tem uma origem fenícia. Para cada termo você vai encontrar uma história, né? Mas, assim, parece que quando elas chegam na Grécia, elas se cristalizam, né? Ou seja, e a partir daí constroem uma história especial, né? Ou seja, é como, mais uma vez, né, esses paralelos entre a história, o mito bíblico e o mito grego, né? É como se uma dessas tribos, de várias, tantas outras, seguisse uma história sagrada, né? Que é passada de boca em boca, geração em geração. Um privilégio que outras tribos não tiveram. Então, eu acho que tem um outro aspecto político aí, que é justamente no momento em que ela fala, uma das entrevistadas, de que a questão do que é aprendido na escola, desse outro grego, que é que a gente tem aí também, digamos assim, um idioma do Estado, ou aquele que o Estado apresenta como o grego, e eu não digo nem apresenta para o exterior, apresenta, digamos assim, como educação, né? Como aquilo que todo cidadão deveria aprender e conhecer, independente de qual grego vulgar seja o mais próximo a si, né? Então, acho que nessa questão do subtítulo, eu acho que talvez tenha o importante seja o ou aí, né? Porque certamente, em qualquer lugar, existem variações nesse falar e, ao mesmo tempo, tem aí um esforço, talvez um pouco estatal, de dizer, não, olha só, mas tem isso aqui, esse aqui é o que todos vão para a escola e todos têm que aprender, né? Porque a gente até agora também não abordou muito o Logos enquanto poder, né? Mas ele, sem dúvida, é uma fonte fundamental de organização política. E acho que talvez vá nesse sentido de uma disputa entre tribos, estados, e, enfim, algo que talvez até pudesse ser pensado em relação a Cabo Verde durante o documentário, mas que acaba passando em branco, né? Uma abordagem que aconteça. Acho que nesse sentido que o Guilherme falava, né, eu penso também no final, quando eles mesmo colocam mais uma vez a logomaquia como uma batalha dos discursos, né? A logomaquia é a batalha dos discursos e os idiomas da tribo, que por sua vez é uma tribo formada de várias tribos, né? Não é uma tribo unificada e que em determinado momento a sensação que dá é que esse idioma parece ser quase que o elemento que se busca para a unificação dessa tribo. Aí vamos voltar à própria noção de que a língua é o que manteve a Grécia distinta da Turquia, né? Em toda a discussão sobre a Grécia. E eu lembro da fala do Vassilikos, que tinha ali uns 5 tipos de grego diferentes, né? Você tem o grego do Antigo Testamento, você tem o grego que foi se falando durante o Império, o domínio otomano, o grego que se falava no dia a dia e que vai produzindo essa dissociação
das línguas. Sim, a Juliana coloca, né, que essas tribos também travavam disputas entre si. E aí eu estou vendo aqui que o Ordelane também comentou se não podia ser uma menção sobre aquela aparição de Cabo Verde, que de fato ficou tão descolada. Né? De certo modo, é como se eles estivessem tentando mostrar uma outra tribo, né? Dá um pouco essa sensação, né? Mas aí eu concordo com o Thiago lá, quer dizer, ao mesmo tempo em que me parece um aceno a sair desse umbigo, mas que acaba voltando para o umbigo com mais força ainda. Acho que até acaba forçando o Cabo Verde para dentro desse umbigo. E falando de umbigo, só para comentar aqui, eu já tinha comentado antes, não sei se durante o curso ou nos e-mails, aqui tem uma pasta lá em que eu coloquei as transcrições dos episódios que eu encontrei num site dedicado à obra do Marquet. Elas estão em francês, obviamente, mas esse episódio é interessante porque no arquivo da transcrição eles colocam lá um mapinha mostrando o umbigo mencionado pelo Michel Sete. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Ó. Então, é isso, na verdade era só para mostrar. Tem lá o arquivo, né, os arquivos com a transcrição, até para mostrar como que eles são, tem lá o nome. É bem legal até para quem quiser fazer uma pesquisa depois sobre os episódios. E aí tem esse mapinha que é justamente a região, vejam ali embaixo, né, com o mapa amplificado, que é a região da Anatólia, né, mencionada aqui várias vezes. É justamente essa região que hoje em dia não faz mais sequer parte da Grécia atual. Bom, não sei como é que estamos aí, se alguém quer puxar um outro assunto, se as hemorroidas estão aguentando aí. Enfim. Bom, se estivermos todos e todas satisfeitos e satisfeitas com a nossa discussão, então eu vou encerrar nosso encontro de hoje, sem antes dizer que semana que vem nos encontramos para falar sobre música. Devemos ter como convidado o professor Heitor Oliveira, que é professor de música no curso de teatro da UFT e que se dispôs a conversar também conosco. A Juliana, mais uma vez me salvando aqui, música ou o espaço íntimo no próximo episódio. Queria mais uma vez agradecer a todas e todos, mandar um abraço a vocês, fiquem em casa, se cuidem, e isso. Um abraço para todos e todas. Um abraço, gente. Boa noite para todo mundo aí.